Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Como a tia sempre diz, espero que esteja tudo bem, tudo joinha, tá? E hoje a nossa aula é de matemática, tá bom? Nossa aula de matemática, nós iremos ver o que é congruência. Já ouviram falar nessa palavra? Pois é, hoje nós iremos, para quem não conhece, conhecer essa palavra e saber o que ela significa e o que tem a ver com o que a gente está estudando, o que tem a ver com as figuras. Lembra que nós estamos estudando figuras geométricas? Pois é. Então, vamos falar sobre a congruência nas figuras, tá? Saber o que significa, o que é isso, tá? E essa aula está lá nas páginas 26 e 27 do nosso livro de matemática, tá bom? Então, vamos lá ver o que é congruência? Vamos lá? E então, meus amores, vamos dar continuidade aos nossos estudos de matemática. Olha só a palavrinha que a tia falou, tá? Congruência, ok? O que será que é essa tal de congruência, hein? O que será que isso tem a ver com figuras? Será que tem alguém que já sabe o que significa essa palavra? Eu acho que sim, né? Pois é. Vamos aqui. Observe as cenas. Com a função copiar dessa impressora, posso obter figuras congruentes. Ela diz. Veja, as figuras têm exatamente a mesma forma e o mesmo tamanho. As figuras se encaixam perfeitamente em uma sobre a outra. Então, o que a gente está vendo aqui, gente? Qual a conclusão que a gente tira? Essas duas figuras que ela tem na mão, que ela tirou da impressora, são figuras congruentes. Ela diz que essas figuras têm a mesma forma e o mesmo tamanho, tá? E que as figuras se encaixam uma sobre a outra, né? As figuras se encaixam perfeitamente, ou seja, todas as partes de uma figura são as mesmas partes da outra figura. Na hora de se encaixar, de colocar uma sobre a outra, né, fica certinho, tá bom? Então, isso é que são figuras congruentes, tá? O que é que são figuras congruentes, gente? São figuras que têm o mesmo formato, o mesmo tamanho, tá? Elas podem ser de cores diferentes? Elas podem ser de cores diferentes. Mas como é aqui as duas figuras que ela está segurando, né? Duas borboletas, uma é colorida, uma tem cor laranja, cor azul e a outra é cinza, né? Só que na hora que ela pega e coloca uma em cima da outra, uma folha em cima da outra, a figura fica perfeitamente, tá? Certinho. Por quê? Porque o desenho é o mesmo, o formato é o mesmo e o tamanho também. Então, isso é que é congruência, tá? São figuras de forma e de tamanhos iguais, tá? Figuras de forma e de tamanhos iguais. Quando se coloca uma sobre a outra, elas têm o mesmo formato e o mesmo tamanho. Então, isso que são figuras congruentes, tá, gente? E aí, a partir dessa nossa explicação de figuras congruentes, você vai responder, tá bom? Essa atividade aqui embaixo, tá? Que a gente vai já ver. Antes disso, vamos exercitar um pouquinho aqui, ó. Selecione os pares de figuras que são congruentes. E aí você vai analisar. Aqui na primeira opção, vocês acham que essas figuras são congruentes? Elas são iguaizinhas, o mesmo formato? A gente está vendo que a figura azul é diferente da figura, né, o verde ou um azul mais forte, tá? Por quê? Porque na parte de baixo elas até são iguais, mas na parte de cima, ó, a figura azul, ela tem um formato diferente. Então, se a gente pegar a figura verde e a figura azul e colocar uma sobre a outra, vai faltar um pedaço para concluir, né?
Então, a gente chega à conclusão que essa primeira figura, ela não é congruente. Já na segunda figura, essas duas figuras aqui, será que elas são congruentes? Vamos lá. Será que se a gente pegar a figura verde e colocar em cima da figura vermelha certinho, ela vai ficar certinha, o mesmo tamanho e a mesma forma, o mesmo formato, o mesmo desenho? Com certeza, né? A gente analisando, a gente percebe que elas são iguais, têm o mesmo formato e o mesmo tamanho. Então, acertou quem disse que a segunda são figuras congruentes. Vamos para a terceira. Será que essa terceira, será que se eu pegar essa figura lilazinha e colocar em cima da verde, será que ela fica no mesmo formato e no mesmo tamanho? Está parecendo que sim, né? O mesmo formato, o mesmo tamanho, tá? Então, a gente chega à conclusão que o quê? Que essa terceira figura, essas duas, né, da terceira opção aí, elas são figuras congruentes, têm o mesmo formato e o mesmo tamanho. Então, acertou quem selecionou. E a última figura? Será que elas são congruentes? Acertou quem disse que não. Por quê? Porque em cima elas até têm o mesmo formato, mas quando chega aqui embaixo, né, a gente percebe que a figura vermelha, ela tem um formatinho, tá? Uma aberturinha, uma partezinha para dentro quadrada, né? E a figura azul tem uma parte triangular para dentro. Então, elas não, bem aqui, elas não têm o mesmo formato, não ia dar certo na hora que colocasse para encaixar. Isso mesmo. Então, as figuras da última opção, elas não são congruentes, porque elas não têm o mesmo formato. Isso mesmo. Então, vamos verificar. Acertou quem disse que é a segunda e a terceira. A primeira e a última não são congruentes. A segunda e a terceira são congruentes. Por quê? Porque elas são iguais em forma e tamanho, tá bom? Então, a gente hoje aprendeu o que é uma figura congruente, tá? É uma figura que eu posso colocar uma sobre a outra e eu vou ter um encaixe perfeito. Elas vão ser perfeitamente do mesmo tamanho e do mesmo formato, tá bom? Então, isso é ser congruente, ok? Então, a partir disso, você vai responder, tá? A primeira questão, que você vai fazer um desenho sobre a malha quadriculada de um polígono congruente ao polígono dado, ou seja, você vai fazer um polígono de mesma forma e de mesmo tamanho, tanto na letra A, quanto na letra B, quanto na letra C, quanto na letra D. Na segunda questão, você vai pintar. Na segunda questão, você vai pintar, tá bom? Você vai pintar da mesma cor os pares de triângulos congruentes. Ou seja, os triângulos que vão se encaixar perfeitamente um em cima do outro e vai ficar perfeito, sem sobrar e sem faltar nenhuma parte, tá? Então, esses dois que você vai analisar aí, você vai pintar da mesma cor, tá? Em seguida, converse com alguém da sua casa, porque você não vai poder conversar com um colega, para verificar se vocês marcaram os mesmos pares de triângulo. Se eles conseguem perceber os mesmos triângulos congruentes, tá? Peça para alguém da sua casa, depois que você fizer, peça para alguém da sua casa ver e ver se eles acham que se esses triângulos congruentes são os mesmos que você marcou, tá bom? Só para trocar ideias mesmo, tá? E no final da página 27, tá bom? Nós temos o objeto digital congruência, que você vai entrar no seu livro digital, no finalzinho da página 27, vai acessar o objeto digital aqui, ó, que a gente vai acessar agora, e vai responder, tá bom? Responder a primeira e a segunda questão do objeto digital.
digital, tá bom? Lembrando que o objeto digital está no finalzinho da página 27 do livro interativo, do livro digital de matemática, tá bom? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo no coração de vocês, bem grandão mesmo, tá bom? E até a próxima aula. Tchau!